Fala, galerinha do sexto ano, voltei aí com mais uma aula de geografia, professor Rogério, e hoje nós iremos estudar aí o conteúdo sobre a geologia. Na verdade, vamos continuar esse conteúdo maravilhoso sobre a geologia, que é estudado na geografia, você vai estudar na ciência, no decorrer aí da sua vida estudantil, beleza? Mas sem perca de tempo, vamos aqui para a aula para identificar o nosso conteúdo. Bora! Então, professor Rogério, sexto ano, é a nossa aula 4 sobre teoria da deriva continental, que a gente vai abordar todo esse processo de evolução da teoria da deriva continental. Beleza? Então, o que é a deriva continental? Deixa eu falar para vocês aí, é o seguinte, ó. Guarda essa informação importante para vocês. A teoria da deriva continental, ela fala sobre todo esse processo da expansão da Terra. Se você observar, nós temos aqui esse cenário top de linha e a gente consegue observar diferentes processos quando a gente fala da questão da Terra. A Terra junta, a Terra separada. Então, a teoria da deriva continental, ela vem explicar, na verdade, ela mostra todo esse processo de separação da Terra ao longo da sua história. Beleza? Então, nessa teoria, você vai entender mais ou menos como Alfred Wegener falou, chegou à questão de elaborar seus estudos e dizer que, em um determinado momento, a Terra estava unida, que com o passar do tempo ela foi se separando e chegou na configuração atual do nosso continente, beleza? Do nosso continente e do nosso planeta Terra, nessa separação aí denominada ao longo do tempo aí da deriva continental. Vamos lá. Então, olha só, pergunta para você. A gente começa sempre com alguma pergunta. Você sabia que os continentes não estão parados? Olha, quem que sabia dessa informação aí? Os continentes não estão parados. Então, foi Alfred Wegener, geólogo alemão, que criou essa teoria chamada teoria da deriva continental em 1913. Então, esse geógrafo, a partir do seu estudo, identificou que a Terra, em um determinado momento, estava toda unida, que com o passar do tempo ela foi se fragmentando, separando. Então, a teoria da deriva continental fala sobre essa separação da Terra ao longo da história geológica do nosso planeta. Beleza, vamos lá. Alfred Wegener nasceu em 1880, certo? E faleceu em 1930. Propôs a teoria inicial expondo os princípios básicos sobre a história do planeta Terra. Então, ele teve um livro aí sobre a origem dos continentes e oceano, publicado em 1915. Esse carinha que fala sobre a teoria. A teoria da deriva continental estabelecia que a teoria que há mais de 200 milhões de anos, todas as massas continentais, que são os continentes, nós temos hoje América, vem comigo, América, África, Oceania, Europa, estavam em o quê? Unidos. Toda a massa continental. Não havia separação entre a América e a África, existia um único bloco de terra chamado aí de Pangeia. Volta lá no texto lá. Vamos lá, olha só, estavam concentrados em um supercontinente. Não existia Europa, Ásia, nada. O único continente, supercontinente, denominado aí Pangeia, que eu falei há pouco para vocês. O que significa Pangeia? Pan, todo. Geia, terra. Então, Pangeia é o supercontinente. Toda a terra, segundo o estudo da teoria da deriva continental, estavam formando aí um único bloco de terra denominado Pangeia. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, olha aí, ó, tem uma Pangeia, galerinha. Entendeu? A Pangeia representando aí, ó, esse momento aí top de linha,
Caramba, professor, está se movendo. Está se movendo mesmo aí, ó. Olha que interessante, vai voltar. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Presta atenção, América e África junto e começou a se separar. Olha que coisa maravilhosa. Galerinha, aí a Pangeia, galera, top de linha. Esse bloco unido que vai voltar agorinha. Vamos lá. Pangeia se separando, separando, se separando, e assim foi acontecendo em toda a história da Terra, nesse processo evolutivo, e até hoje acontece nos dias atuais. As placas tectônicas estão se movendo. Espera aí, professor, você já está falando que as placas tectônicas que geram todo esse movimento. É sim, mas na teoria da deriva continental, de Alfred Wegener, ele não conseguiu explicar por que a Pangeia aí estava se movimentando. Ele identificou que no passado geológico da Terra existia esse único bloco unido de terra chamado Pangeia, mas que com o passar do tempo foi se separando. Mas ele não soube explicar o motivo dessa separação a cada ano da história geológica da Terra. Beleza? Então, olha, eu trouxe esse esquema muito bacana para vocês aí, representando a nossa Pangeia. Vamos lá no slide, voltando. Olha aí, galera. Essa Pangeia, ela estava envolvida por um gigantesco oceano, esse gigantesco oceano chamado de Pantalassa. O único bloco de terra e um único oceano envolvia toda a Terra lá durante o processo da Pangeia. Então, Pantalassa, pan, todos. Talassa, mares. Então, todos os mares. Não existia mar Mediterrâneo, não existia mar Negro, não existia nada de mar separados. Era um único mar e um único bloco de terra. O bloco de terra chamado Pangeia e o oceano, né, esse único mar chamado aí Oceano Pantalassa. Vamos lá, galera. Olha, novamente a Pangeia para vocês. Um único bloco de terra. Voltando aqui, ó. Deixa eu voltar. Um único bloco de terra envolvido por um oceano chamado aí de Pangeia. Mas que com o passar do tempo, olha só, outra imagem muito top, essa Pangeia foi se separando e nós temos aí a configuração atual do nosso continente. Vamos lá, olha só a Pangeia aí. Se transformou depois em Laurásia e Gondwana, depois foi se formando mais parecido com nossos continentes aí na atualidade, beleza? E nós temos a configuração hoje da Terra na divisão dos continentes. Então a Pangeia é lá da era lá paleozoica, beleza? A fragmentação da Pangeia. Quando que se deu a primeira fragmentação? Professor, que palavra é essa? Fragmentação, separação. Falei para vocês que era tudo unido, formava a Pangeia, mas ela começou a se separar aí, ó, por volta de 200 milhões de anos atrás. Quando ela se separou, ela formou dois continentes, Laurásia, no hemisfério norte, e Gondwana, no hemisfério sul. Então, há 200 milhões de anos, houve a separação da Pangeia em duas porções, Laurásia e Gondwana. Beleza? Laurásia onde? No hemisfério norte, Gondwana, hemisfério sul. A movimentação contínua, certo, dos continentes foram se formando como conhecemos na atualidade. Então, ele foi se movimentando, separando e chegou nessa configuração atual do que conhecemos aí como Terra, né, os nossos continentes. Deixa eu pegar aqui uma representação bem bacana para você. Tá aí, ó, 200 milhões de anos atrás. Aqui do hemisfério norte. Por que eu sei que é hemisfério norte? Porque eu tenho aqui a linha do Equador. Tudo que está acima da linha do Equador, hemisfério norte. Tudo que está abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Então, no hemisfério norte, formou o quê? Laurásia. E no hemisfério sul, Gondwana. Se você observar, quem que fazia parte da Laurásia? Parte da Ásia, da Europa, beleza? Professor, e aqui na parte sul, Gondwana, quem que formava? Eu tenho a África, eu tenho a América, eu tenho a Oceania. Beleza? Até a Índia, olha só a Índia, não estava ligada aqui na Ásia ainda, há 200 milhões de anos atrás. A Índia ainda estava ligada aqui ao hemisfério sul.
Beleza? Vamos lá. Olha que interessante. Outra separação da Pangeia. Tá aí, ó, que eu falei para vocês. Eu tenho Ásia, Europa, no hemisfério norte e também América do Norte, que é onde está localizado Estados Unidos e Canadá. Aqui na porção sul, América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália, formando a Gondwana. Deriva continental, está aí toda a representação, beleza? Há 200 milhões de anos atrás, eu só tinha aí a Pangeia, um único bloco de terra, envolvida pelo oceano que você aprendeu há pouco, chamado de Pantalassa. 190 milhões de anos atrás, separou, e eu tenho duas porções agora, Laurásia e Gondwana. Beleza? Há 150 milhões de anos atrás, olha que interessante aqui, ó, 150 milhões de anos atrás, a América ainda estava grudadinha, ligadinha à África. Beleza? Ela foi se separando ainda só a partir de 60 milhões de anos atrás que houve a separação, a fragmentação, que é a mesma coisa de separação, entre a África, que você está vendo aqui, ó, e a América. Mas até 150 milhões de anos, ela estava ligada ainda à América, o continente africano. Olha a Índia só foi subindo, ó. Olha onde que a Índia estava, deixa eu apagar aqui rapidão para vocês. Olha a Índia, olha onde a Índia estava aqui há 190 milhões de anos atrás. Há 150 milhões de anos atrás, ela já estava na metade do caminho para se chegar lá no território asiático. Há 60 milhões de anos atrás, subiu mais um pouquinho. E olha a posição da Índia na Terra atual. Beleza? Está ligadona na estrutura territorial do continente asiático. Beleza? Então a Terra hoje teria essa representação, formando aí o continente americano, o continente africano. Aqui eu tenho Eurásia, que representa o quê? A Europa e a Ásia. Dois continentes, que eu tenho a Austrália, que é a Oceania, e eu tenho aqui no sul a Antártica, formando aí os continentes da Terra. Então, só a Eurásia aqui é a Europa, nessa posição aqui, ó, Europa mais Ásia. Então, são dois continentes aí que a gente tem, mas aí no estudo a galera chama, para esse único bloco de terra, Eurásia. Evidências da teoria. Professor, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui, olhar nos olhos de vocês e falar o seguinte. Falei para vocês o seguinte. Vocês falou, professor, Alfred Wegener, ele falou que no passado geológico existia um único bloco de terra, como você está observando aqui nesse cenário, não havia separação da África, da América, beleza? Era um único bloco de terra denominado Pangeia. Beleza, galera? Ótimo, ele identificou esse bloco de terra que com o passar do tempo foi se separando, mas ele não soube explicar qual era o motivo, o que contribuía para, no processo geológico, na história da Terra, para ocorrer essa separação dos continentes. Ele não soube explicar este processo aí da deriva continental. Mas ele soube explicar a sua teoria, que é a teoria da deriva continental. Da seguinte forma, as pessoas perguntavam para ele, como assim que no passado geológico a África estava ligada à América? Como que você consegue aí nos explicar essa informação que você está falando? Então ele começou a trabalhar com algumas evidências e começou a apresentar. Essas são as evidências que você vai ver agora no nosso próximo slide. Vamos lá? Então, evidência da teoria. Ele falou o seguinte, ó, no passado geológico, a África estava ligada ao Brasil. Beleza? As evidências seriam o quê? A resposta, quando alguém, galerinha de sala de aula, perguntava para você bem assim, por que 2 mais 2 é 4? Você tem que responder por que 2 mais 2 é 4. Da mesma forma, Alfred precisava explicar. Então ele falou bem assim, olha, por que eu estou falando que no passado geológico havia somente a Pangeia? Porque se você pegar a África
e encaixar com a América do Sul, beleza? Elas vão se acoplar, encaixar perfeitamente. Então, era uma evidência, ó. Ele estava falando o seguinte, o encaixe quase perfeito entre as costas do Brasil com a África. A primeira resposta, quando alguém perguntava por que ele falou que no passado existia um único bloco de terra chamado Pangeia. Segunda evidência, a coincidência das estruturas geológicas nos locais dos possíveis encaixes entre os continentes. Então, olha só, estrutura geológica, que no caso aqui nessa região da Ásia, a gente vai encontrar dobramentos modernos, beleza? Montanhas nessa região que vai evidenciar essa segunda resposta de Werner. Terceira evidência, os fósseis também são bastante fortes, ó, tanto vegetais como animais. Outra evidência, ele começou a falar o seguinte, olha, se você pegar a América, os mesmos tipos de animais que você encontra na América, os fósseis que são restos de animais que viveram no passado, você também vai encontrar aqui na África. Os mesmos animais que você encontra nessa região da Antártica, você também vai encontrar aqui no sul da América. Aqui no sul da África, no sul da América também encontramos os mesmos animais e também os mesmos vegetais que viveram aí no passado. Esses animais, não que vivam hoje, galera, mas são restos de animais que foram soterrados aí pela toda a movimentação das massas de terra da Terra. Então, começaram a fazer escavações e encontrar os animais que encontravam lá na região central na África, aqui também na América. Então, foi uma das evidências aí também das respostas de Alfred Werner sobre a teoria da deriva continental. Vamos lá? Então é isso, galera. Os estudos de Alfred Werner não tiveram boa aceitação pelos cientistas em 1915, quando ele publicou. Por que não teve aceitação? Eu expliquei para vocês. Ele identificou que os continentes se separavam. Ele identificou as evidências dos fósseis, identificou, deixa eu voltar aqui, as evidências aqui, ó, da coincidência das estruturas geológicas, identificou o quê? As evidências dos encaixes perfeitos da África e da América, mas ele não soube explicar o quê? A causa do deslocamento dessas estruturas na Terra. Beleza? Ele identificou as evidências, mas ele não soube explicar na hora que perguntaram para ele, bem assim, por que essas placas, esses blocos do continente se separaram no decorrer da história da Terra? Beleza? Então eu pergunto para você, você sabe a resposta que Werner não conseguiu responder lá em 1915? Vou deixar você aí na curiosidade, porque essa resposta você vai entender na nossa próxima aula. Beleza, galera? Valeu pela atenção e até mais. Tchau!